Olá! Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar nas ideias de Richard Tarnas para investigar uma pergunta, assim, fundamental. Será que existem ritmos secretos por trás da história? Sabe, aqueles momentos de transformação gigantesca, as revoluções, as crises que definem uma era inteira. Será que tudo isso é só acaso? Ou será que, na verdade, estamos vivendo dentro de uma narrativa muito maior, com ciclos de padrões que talvez a gente consiga começar a decifrar? Essa frase do Tarnas parece que foi escrita para hoje, né? Captura perfeitamente essa sensação de que estamos num ponto de virada. Um momento em que as velhas certezas estão se desfazendo e as próprias bases da nossa visão de mundo estão sendo questionadas. Bom, para a gente entender a proposta dele, primeiro a gente precisa olhar para a visão de mundo que a maioria de nós herdou. A visão de um cosmos desencantado. De um lado, tem a visão moderna. Somos seres isolados num universo totalmente indiferente, sabe? Uma pequena ilha de consciência num oceano gigantesco de acaso. Mas do outro lado, Tarnos nos convida a explorar uma ideia muito mais antiga, a de um universo vivo, inteligente, onde a mente humana e o cosmos não estão separados. Pelo contrário, eles se espelham, eles dançam juntos. Ok, legal. Mas como é que a gente poderia investigar uma conexão dessas? Bom, o Tarnas nos oferece uma ferramenta para isso, uma espécie de lente, que ele chama de telescópio arquetípico. Agora, presta muita atenção porque este é o ponto-chave. Não se trata de planetas causando eventos, como numa astrologia mais popular. A hipótese é sobre correlação. A ideia é que os ritmos dos alinhamentos planetários parecem espelhar de forma muito consistente os grandes temas da história, o espírito da época, digamos assim. E para testar essa ideia, vamos focar no exemplo talvez mais poderoso e bem documentado da pesquisa dele: os grandes ciclos de revolução. Esse alinhamento específico, de Urano com Plutão, parece carregar uma assinatura arquetípica muito clara. Pensa no impulso de Prometeu, aquele titã que roubou o fogo dos deuses. É a rebelião, a busca radical por liberdade. Agora combina isso com a força de Dionísio, aquela erupção de energia instintiva, caótica, que vem lá do fundo. E olha, não tem exemplo mais vivo na nossa memória recente do que a década de 1960, um período que coincidiu assim de forma exata com uma conjunção de Urano e Plutão. É só pensar na verdadeira explosão que definiu aquela época. Os movimentos de libertação, o desafio a todo tipo de autoridade, a revolução nos costumes, nas artes, na política, era o impulso de Prometeu pela liberdade e a energia de Dionísio da contracultura, ali, em plena exibição. Então, fica a grande questão. Essa correlação com os anos 60 foi só uma coincidência? Um caso isolado? Ou será que esse mesmo padrão se repete ao longo da história? E é aqui que a coisa fica impressionante. A consistência do padrão é de cair o queixo. Os principais alinhamentos anteriores de Urano e Plutão batem certinho com outras grandes eras revolucionárias. A Revolução Francesa e o início do feminismo, as revoluções de 1848 na Europa. Em cada um desses períodos, a gente vê exatamente o mesmo impulso de ruptura e de libertação em massa. E o que deixa a pesquisa ainda mais forte é que esse não é um exemplo isolado, sabe? Outros ciclos planetários parecem corresponder a outros tipos de qualidades históricas. Por exemplo, os alinhamentos de Saturno e Plutão. Eles estão ligados, de forma consistente, a períodos de imensa dificuldade. Pensa só, a Primeira Guerra Mundial, a fase mais tensa da Guerra Fria, o escândalo de Watergate, os ataques de 11 de setembro. São épocas marcadas por um sentimento de peso, de confronto com os limites e com o lado mais sombrio da história. Tá, então o que tudo isso sugere? Se esses padrões são de fato reais, as implicações são enormes. E isso nos leva de volta à nossa pergunta inicial sobre o significado do universo. Essas correlações nos convidam a repensar totalmente o nosso lugar no cosmos. Elas sugerem que a psique humana não está separada do universo, mas é uma expressão dele. Que a história não acontece só dentro de um cenário cósmico, mas junto com ele. E essa citação final, ela ilustra essa mudança de perspectiva de uma forma brilhante. A gente deixa de ser mero observador alienado para se tornar co-criador de um universo que está evoluindo. Nossa consciência, nossas escolhas, a forma como a gente vive esses impulsos arquetípicos, tudo isso parece moldar a própria realidade. No final, essa análise toda nos deixa com uma pergunta muito profunda. Não é uma resposta final, mas sim um convite. Um convite para olhar para o céu e para a história não como duas coisas separadas, mas quem sabe como as duas faces de um único e misterioso desenrolar.